Olá, você está no programa Crer e Pensar, nosso programa aqui da Constante TV, voltado para estudar ciência, apologética, filosofia, cosmovisão, e hoje nós vamos tratar de um dos temas que é a base do nosso programa. Eu estou aqui com o professor Jonathan Nunes, Olá, eu sou o professor Kelson Mota, e hoje nós vamos falar sobre cosmovisões. É um assunto introdutório, tem muita coisa aí, né, doutor Jonathan? É um universo vasto, né? E aí a gente só vai definir. Vamos ver o que é, as perguntas essenciais, porque serão temas de outros programas, então nós temos que ter essa base. Então sejam bem-vindos ao Crer e Pensar. Então, doutor Jonas, como é que a gente fala sobre cosmovisão aí? Pois é, tem tanta coisa para abordar, né? Mas a gente pode começar pela definição, né? O que é e o que caracteriza a cosmovisão, né? Olha, isso é uma pergunta importante, porque cosmovisão ela tem a ver com explicar o que as coisas são. Então, por exemplo, aqui no slide 2, se o pessoal puder mostrar aí, tem uma pergunta bem interessante, né? Por que as coisas são como são? Né? Por que hoje em dia nós temos tantas pessoas defendendo um feminismo de empoderamento? Porque na internet as pessoas ficam com videozinhos bobos sobre cores de vestidos que mudam, sobre dancinhas, porque que algumas igrejas falam algumas coisas, porque que tem havido tantas coisas estranhas em algumas escolas americanas, porque pessoas defendem terra plana, porque a gente defende extraterrestres. Por que as coisas são como são? Sem falar das ideologias, né, que estão espalhadas por aí, tantas formas de pensar e de enxergar o mundo, né? E as coisas são como são. Por quê? Porque existe uma cosmovisão, né? E é por trás disso daí. Então, cosmovisão, aqui no nosso slide 3, tem uma figurinha que é bem prática para isso daí, né? Cosmovisão é a forma como a gente enxerga o mundo, as lentes pelas quais nós entendemos as coisas. Sim. Então, hoje em dia tem muita coisa acontecendo por aí. E é claro que quando você for ver esse programa, talvez já tenha passado isso, mas estamos num momento de enchentes do Rio Grande do Sul, terrível, e tem pessoas entendendo essas enchentes como sendo, sei lá, algo orquestrado por governos fora do país, por antenas de rádio. Isso é uma forma de tentar entender. É uma lente, é uma cosmovisão. Mas é muito simples, né? Falar cosmovisão como lente, como a gente enxerga as coisas. Ela é um pouquinho mais complexa. As implicações disso vai muito além de uma simples lente, uma mera forma de enxergar. Como é que a gente pode definir, né? Eu acho que a melhor maneira de a gente perceber cosmovisão é nesse esqueminha aí. Esse esquema da geração atual. Só para a gente ter uma ideia de como é que a nossa geração atual está submetida a uma cosmovisão. Então, a nossa geração atual ela tem duas características. Uma é que ela é super, mega estimulada sexualmente. TVs, filmes, séries, outdoors, conversas, é tudo sempre num tom sexualizado, é hiperestimulado. Nós vivemos uma geração hiperestimulada. E cada vez mais cedo, né? Mais cedo. Cada vez mais precoce. E é verdade. A infância já está assim. Infelizmente. É muito estímulo. Estímulo. Até propaganda de sorvete dá um tom, né? Assim. Agora, uma outra... no caso, volta anterior. Uma outra característica é que é uma geração melindrada, ideologicamente, ainda no slide 3, né? Bem melindrada ideologicamente. O que é isso? Qualquer coisa a pessoa se ofende. Você não pode falar mais nada, as pessoas se ofendem, as pessoas se acham atacadas. Isso é uma característica dessa geração atual. Então, é uma geração superestimulada, fraca do ponto de vista do sentimento, ela se melinda ideologicamente por qualquer coisa. Alguém chega e diz assim, eu sou um cachorro, e você diz assim, olha, você não é, aí a pessoa se melinda, se chateia, se ofende. Isso é uma característica geral, somos todos assim. Então, quando você tem características que permeiam todas as instituições de uma sociedade, isso é uma cosmovisão. Uma nova forma de se encarar o mundo, né? A cosmovisão ela nunca é única.
ela é abrangente. Talvez essa seja a maior característica de uma cosmovisão, é que ela é abrangente. Não tem assim, olha, tem 3 pessoas com uma cosmovisão e o resto do mundo com outra. Não, a cosmovisão ela é abrangente. Quando ela entra numa sociedade, ela vai permear todas as instituições em todos os níveis, do nível mais baixo ao nível mais alto. As pessoas começam a ver as coisas praticamente com a mesma lente, têm mais ou menos a mesma ideia, elas reagem quase da mesma forma, sim, ainda que elas não percebam isso. Pequenas ou ligeiras variações apenas, né? Mas no geral é sempre a mesma forma de enxergar, né? De ver, de interpretar. Como é que a gente vê a nossa geração atual? É isso. Nós somos professores universitários. Exatamente. Nós percebemos claramente como muda, né? É bastante palpável, até quando a gente, à medida que o tempo vai passando, né, que as experiências vão crescendo, né, a gente consegue fazer um comparativo bem nítido disso, né? Você pega alunos de 5 anos atrás, você já vê essa diferença, já percebe esses traços cada vez mais nítidos, né? Sim. Nas sucessivas gerações, né? Isso mesmo. Agora, vamos colocar de maneira bem didática, né? Como uma cosmovisão ela é abrangente. No slide 5, nós podemos ver aqui uma coisa bem interessante. Uma cosmovisão, ele é um sistema de pensamento. Mas esse sistema de pensamento, gente, ele explica, ele interpreta, ele modela, propõe, categoriza, esquematiza, sustenta, ele pode dar respostas a situações contingentes e contingencia. Isso é uma cosmovisão. Agora, a coisa mais interessante dessa cosmovisão, que ela vai explicar tudo nesse sentido, ela pode ser falsa ou verdadeira. O fato de ela responder não quer dizer que ela seja verdadeira. Ela pode ser falsa, ela pode ser coerente, ela pode ser incoerente, sim, ela pode ser consistente com alguns fatos, ela pode ser inconsistente com a realidade, ela pode ser contingente, ou seja, pode explicar novos fatos ou não. Ela pode ser consciente, mas o mais importante é que uma cosmovisão, na maioria das vezes, ela é inconsciente. O que quer dizer com isso aí, professor Jonas? É porque a pessoa não percebe, né? Não percebe a maneira como ela enxerga, a maneira como ela interpreta e a maneira como ela reage. Já é uma coisa já que já flui, né? Que já se manifesta sem a pessoa perceber, ou seja, está no inconsciente da pessoa. Né? Ela está ali, né? Ela permeia. Exatamente. Permeia as instituições e também permeia os pensamentos. Nós vivemos em cosmovisões, né? Isso daqui para nós é importante sabermos, porque muita gente pode dizer assim, não, cosmovisão é uma coisa de filosofia, eu não tenho nada a ver com isso, né? Outro traço interessante, né, também, que marca, né, que caracteriza, né, essa geração atual, além de ser superestimulada e melindrosa, é exatamente a falta ou a ausência de absolutos também, né? Sim, é verdade. A ausência de absolutos, como absolutos morais, filosóficos, éticos, né? Isso daqui é verdade, mas é verdade para você, para mim não é verdade. Justamente. Então outra... Que é um traço da cosmovisão atual, que mais para frente a gente vai ver, né? Exato. Nós vivemos na era da cosmovisão pós-moderna. Aí não tem mesmo. E as pessoas não percebem isso. Né? Quando você vai colocar um absoluto moral, por exemplo, você diz, não, isso é coisa de religião, ou é sua verdade, para com isso. Né? Os tempos evoluíram. Né? Os tempos evoluíram. E a pessoa está alinhada a uma cosmovisão maior e muitas vezes ela não percebe. Como é que a gente define cosmovisão? Olha, tem um livro muito legal de um autor chamado James Sire. Ele já escreveu outros livros, mas esse livro é bem legal, O Universo ao Lado. E ele faz assim um resumo das principais cosmovisões. Ele vai definir cosmovisão da seguinte maneira. Então, no próximo slide aí para a gente ver, próximo slide 6. Ele define dessa forma aqui. É um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras e inteiramente falsas, que sustentamos, né, sobre a formação básica do nosso mundo. Nós podemos sustentar de forma consciente ou inconsciente, consistente ou inconsistente. Ou seja, é um conjunto de pressuposições, ideias que nós temos antes sobre alguma coisa, que nós sustentamos sobre esse mundo. Nós tentamos explicar esse mundo. Sim. Né? Isso é uma cosmovisão. Agora, o que muita gente não sabe é que na cosmovisão... Todos possuem uma, querendo ou não, né? Todos possuem uma.
A pessoa se querendo ou não. importando ou não com isso, o fato é que ela tem uma cosmovisão independente do que ela, né, encare com respeito a isso. Né? Porque todos temos pressuposições. Quando eu era pequeno aqui no Amazonas, qualquer coisa era uma visagem, né? Olha, tem uma visagem ali, eu vi uma visagem, a coisa da floresta, muito aquele misticismo amazônico, né? Isso é uma cosmovisão. Na verdade, se constitui um elemento de uma cosmovisão, não exatamente uma cosmovisão, mas constitui um elemento. Né? Praticamente seria um animismo. Né? Todas as coisas estão embutidas de espíritos, de forças. E quando eu era pequeno eu via muito, todo mundo falava de qualquer coisa, a mãe do mato, não sei o que, o curupira, então parecia que a floresta ela estava a qualquer canto ela estava viva. Isso faz parte de uma cosmovisão chamada animismo, ainda que o animismo não seja uma cosmovisão abrangente, bastante estreito com o panteísmo também. Né? Aí sim, ele está bem ligado ao panteísmo e a pessoa não sabe o que é panteísmo, nunca estudei isso aí, mas nas crenças já manifestam. Ela já manifesta. Todos possuem uma cosmovisão. Todos possuem. Não tem um que diga assim, olha, sou uma pessoa neutra, eu penso de forma independente, eu não me alio aos sistemas de outras pessoas. Todos possuem uma cosmovisão. Né? Então, a cosmovisão é um conjunto de respostas. No slide seguinte, aqui, a gente não vai ter tempo de ver isso aqui, né? Mas se vocês olharem aqui, esse slide representa uma série de cosmovisões diferentes. Né? Nesse caso aqui, você tem Deus criando o homem, nós temos aqui uma visão teísta cristã. Aqui você tem um homem, mas existe um Deus, mas esse Deus é desconhecido, ele está longe. Isso aqui é um deísmo. Aqui você tem somente o homem, não tem Deus, isso aqui é o naturalismo, não existe Deus, não existe nada. Aqui tem um homem perante as trevas de si mesmo, isso aqui é o existencialismo. E esse último grandão aí são todas e qualquer outra coisa. Pode ser todas elas ao mesmo tempo. Pode, esse é o que nós vivemos hoje em dia, nós vivemos na cosmovisão pós-moderna. Qualquer troço está valendo. Pode ter Deus, pode ter o monstro do espaguete, pode ter qualquer uma dessas outras cosmovisões. Pode ser transhumanismo, mas nós vivemos o pós-modernismo. Claro que tem como chegar lá, né? Mas isso aqui é uma crescente. Começa com o teísmo cristão e as pessoas começam a dizer assim, nós não queremos isso. Vai subtraindo e aí, automaticamente alguma coisa a pessoa inconscientemente quer colocar no lugar daquilo, né? Sim. E todas essas cosmovisões, tirando o teísmo cristão, elas são inconsistentes, incoerentes. Elas não respondem todas as questões que as pessoas fazem. Você vai nas implicações últimas de cada uma. É verdade. Fica incoerente, inconsistente. Por exemplo, aqui, nessa cosmovisão não tem Deus, só tem um homem. Isso aqui é o naturalismo. O naturalismo diz assim, não existe forças sobrenaturais, não existe Deus, não existe milagre, não existe nada. Só existe o homem. Tá bom, se só tem um homem, o que é o homem? Bem, não tem Deus. O homem é fruto de uma evolução cega, aleatória, né, que apareceu milhões de anos, o homem surgiu. Então nós somos um acidente? Sim, somos um acidente. Então, temos valor? Exato. Aí olha o problema, aí já entra o problema de valor. O homem tem valor em si mesmo? Ou se ele é só um acidente, qual o valor que eu vou dar? Aí já tem uma incoerência. Já não consigo. Incoerência aí. Se eu sou fruto do acaso, qual é o meu propósito de estar aqui? Outro problema. Se eu sou fruto do acaso, qual é o valor da história humana? Qual o significado das coisas? Significado? Quer dizer, aí toda vez que você subtrai algo de uma cosmovisão que é totalmente coerente e consistente, as perguntas já não conseguem mais fazer sentido. E aí a pessoa tem que tomar uma decisão, né? Ou viver nessa incoerência, ou fingir que ela não existe, né? Que é na maioria dos casos. Por isso que boa parte das cosmovisões elas têm um aspecto de inconsciente. Você responde o que é interessante para você e você deixa de lado as questões que você não quer, basicamente, tocar, né? Você não quer se confrontar. Então, como naturalismo é um desses casos, né? O existencialismo é pior ainda, mas é esse caso aí. Então, todos têm maneiras de responder. Eu acho que aqui nesse último quadro, né, eu acho que ele deixa bem claro, né, a influência ou
o crescimento, o aumento da influência do relativismo, né? Se tudo é relativo, então cada um pode criar a sua própria cosmovisão, né? Ou seja, se diversificar das mais diversas formas possíveis. Isso daqui é relativo a mim, é verdadeiro, é coerente, faz sentido, então eu vou adotar essa daqui. Isso é verdade. Agora, incrivelmente, Jonatas, uma pessoa ela não consegue criar ela mesma a sua própria cosmovisão e manter com essa cosmovisão só ela no mar de outras cosmovisões. Ela sempre vai se alinhar ou vai se contaminar com a cosmovisão abrangente. Por isso que não tem assim o pensador neutro, independente. Não, ele completamente livre de qualquer influência. Não, ele sempre se alia. Aqui no pós-modernismo, qualquer coisa está valendo. Todas as cosmovisões estão misturadas aqui dentro. Não é que cada um tem a sua, mas está tudo misturado. E é o que nós vivemos hoje em dia. Então, hoje em dia, se tudo está valendo, a realidade ela não é mais concreta. Se a realidade não é mais concreta, o que vale é o subjetivo. Então, a pessoa pode hoje em dia dizer assim, olha, eu não acho que eu sou um homem, eu acho que um homem de 55 anos, eu acho que eu sou uma criança de 9. E vocês têm que aceitar isso, porque é a maneira como eu me vejo. Isso é uma cosmovisão, é o pós-modernismo. Tem gente que diz, não, eu não sou humano, eu sou um alien, um alien assexuado, não sei o quê, um cachorro, um gato, aquelas pessoas andando com colher. Isso está dentro de uma cosmovisão que ela vai dizer assim, tudo está valendo, a realidade mesmo em si, ela não tem mais sentido, ela evaporou. Então a realidade não faz mais parte da própria concretitude da vida. As evidências não faz parte mais do conjunto de hipóteses que a gente viu antes como elemento decisório para definir se alguma coisa é verdade. Isso mesmo. Acho que essa é a melhor forma de dizer, né? As evidências factuais, o concreto, eles não são mais preponderantes para dizer o que é verdadeiro ou não. Mas isso é uma cosmovisão atual. Mas vamos chegar lá, porque para você definir uma cosmovisão, qual é a minha cosmovisão? Existe uma maneira de você tentar fazer isso respondendo 7 questões. James Sire e outros, alguns dizem que são 9, outros dizem que são 7, alguns dizem que são 5. James Sire ele disse assim, olha, existem 7 questões básicas, né? Então, se você responder essas 7 questões, você basicamente define qual é a cosmovisão. Toda cosmovisão vai tentar dar uma resposta para essas 7 questões básicas. Então, se nós partirmos do cristianismo, nós vamos chegar a isso daí. Então, vamos dar uma olhada rapidamente quais são essas 7 questões. Aqui é muito grande, mas depois a gente vai mostrar uma por uma rapidamente, gente. Essas questões, elas tentam explicar todos os aspectos da realidade no qual vivemos. Então, é uma questão sobre cosmologia, sobre a teologia, metafísica, epistemologia, antropologia, axiologia, história. Eu nunca ouvi falar disso, eu não sei nada disso. Mas você dá resposta a essas áreas. Então, por exemplo, a teologia vai dizer o seguinte, toda cosmovisão tem uma posição acerca do que é Deus, do que é a realidade das coisas. Toda cosmovisão vai dizer o que é Deus ou o que não é. Então, toda cosmovisão tem uma pergunta que ela deve responder. Qual é a última realidade sobre todas as coisas? Qual é a causa que gerou todas as coisas? Então, isso é uma questão teológica. A segunda questão ela é cosmológica, né? Existe o universo. Existe o universo. De onde esse universo veio existir? Qual a natureza desse universo? Então, você tem que responder. Uma outra questão, uma questão de metafísica, né? Toda cosmovisão vai tentar dar um significado, buscar uma resposta, uma solução para aquelas realidades que transcendem a realidade física, aí a metafísica. Né? A epistemologia, muita gente nem sabe o que é isso, mas toda cosmovisão tem uma forma, ou vai tentar responder, como é que eu sei as coisas que eu sei? Como é que eu sei que alguma coisa é alguma coisa para eu saber? Isso é uma questão epistemológica. Como é que eu sei que aquilo é verdade, que aquilo existe, né? E antropologia, professor Jonatas? O que a pessoa vai tentar responder na antropologia? Então, ele defende, né, a identidade de e um valor acerca dos seres humanos. Né? Qual é o valor do homem? Qual é o significado, o propósito, né? O valor intrínseco realmente que está embutido no ser humano. Né? E isso faz parte, né? Então, querendo ou não, mesmo que a pessoa não tenha nenhum conhecimento disso, alguma coisa
ela responde dentro de si a respeito do que é, né? Do que é e qual é o valor do ser humano, né? Ok. Acho que a gente até passou um pouquinho aqui do verdade. tempo, né? Vamos continuar isso no próximo bloco? Ok? Daqui a pouco nós voltamos. Fique conosco. Fique com a gente. Bem-vindo de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos aqui falando sobre cosmovisão, né? O que é isso? De onde veio? Será que todo mundo tem uma? Será que se eu não quiser ter uma cosmovisão eu não vou ter? Então estamos discutindo alguns aspectos, né, iniciais, introdutórios do que é cosmovisão, né, professor Kelson? Sim. Então agora paramos no último, né, quadro sobre as 7 perguntas essenciais, né, do que é cosmovisão. E agora vamos perguntar, uma delas é: qual é a realidade primordial de todas as coisas, né? Essa é uma pergunta básica de cosmovisão. Todo mundo tem como responder isso daqui, de um jeito ou de outro. Ou de outro, né? Então, a primeira pergunta que caracteriza uma cosmovisão, são 7. A primeira é uma questão de teologia. É quase assim, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Qual é a realidade primordial? Você diz assim, eu não entendi a pergunta. Você pode perguntar assim: o que ou quem existiu primeiro antes de todas as coisas? Todas as cosmovisões vão tentar dar uma resposta para isso. Olha, quais são as respostas em geral que se dá para essa pergunta? Quem ou o que existiu primeiro? Você pode responder Deus. Ou você pode responder deuses. Não deuses. Você pode responder não, o que existiu primeiro, sempre existiu, é só o universo. Tem gente que vai dizer assim, antes do universo existia só a matéria. Tem pessoas que dizem assim, olha, nada existiu. E estranhamente tem uma cosmovisão que diz assim, nada existe. Né? Tudo é uma realidade virtual, né? Tudo é virtual, tudo é um sonho da cabeça de alguém. São respostas para essa questão. Então, dependendo da resposta que você dá, você vai cair em alguma cosmovisão específica. Então, por exemplo, se você diz assim, o que veio em primeiro, o que existe, que existiu primeiro? Quem sempre existiu é Deus. Isso é uma cosmovisão chamada ateísmo. Teísmo. Se você disser que esse Deus é o Deus bíblico, é o teísmo cristão. Né? Então só tem um, no início só existia Deus. Então isso é teísmo. Para nós, teísmo cristão. Mas se você disser assim, não, o que existiu primeiro era um Deus, qual é essa cosmovisão? Seria o panteísmo. Panteísmo, né? Panteísmo. Ainda que o panteísmo não é exatamente uma cosmovisão. Deus está incorporado nas coisas, né? Isso, tudo é Deus, né? Isso. Tudo é Deus. Agora, se você diz o seguinte, né? Só há o universo, só há a matéria, isso é o materialismo. Se você disser que todas as coisas são deuses, deuses estão em qualquer lugar, é um tipo de monismo também. Monismo é uma linha que diz assim, que o universo foi criado por Deus, mas ele é uma emanação de Deus, é como se fosse um pedaço de Deus, não? Uma barriga de Deus. Que elas são muito próximas de uma certa forma. Por exemplo, o panteísmo do monismo, né, parece serem coisas muito parecidas. Muito parecidas. É que no panteísmo existem muitos deuses. No monismo tem um Deus e esse universo ele é uma parte de Deus. Então esse universo é divino. No final é um tipo de panteísmo. É um tipo de panteísmo. Né? Tem gente que diz assim, olha, esse universo não existe, isso aqui é uma ilusão que a mente criou. O nome dessa linha é idealismo. Idealismo. Tem muita gente aí que diz assim, nós estamos, na verdade, sonhando. Eu estou sonhando com todas as coisas que elas existem. Na verdade, tudo só está dentro da minha mente. E os outros estão dentro da sua mente? Também estão, mas eles existem? Não, aí a pessoa não sabe muito o que responder. Mas isso é o idealismo. Então, dependendo de como você responde essa primeira pergunta, o que veio primeiro? Essa é uma pergunta, mesmo que você nunca tenha lido na teologia, essa é uma pergunta teológica. Eu não acredito em Deus. A sua resposta é uma resposta teológica. Você nega a realidade de Deus na sua vida. Então, essa é a pergunta mais básica que qualquer cosmovisão vai ter que responder. E eu posso até perguntar para você, qual é, para você, a coisa que veio primeiro, né? O que existiu primeiro antes de todas as coisas? O que foi para você? Deus, deuses, o universo, a matéria... Nada, e nada existe também. O que você responde para isso? Qualquer pessoa, mesmo com o primário incompleto, o nível fundamental incompleto, até pessoa com muitos pós-doutorados,
ela tem como responder e ela, de alguma forma, ela tem essa resposta dentro de si. Coerente ou não, consistente ou não, inconsciente ou não. E tem gente que não gosta, eu não quero falar sobre essas coisas, não. Todos os caminhos levam a Deus. Isso também faz parte de uma cosmovisão. Diferente de outras áreas, né, da discussão, né? É uma coisa que você não pode dizer, não estudei sobre isso, não posso opinar. Independente do seu estudo, da sua pesquisa a respeito, dentro de você está embutido uma posição, uma definição, né? Isso é verdade. Então não tem essa, não vou conversar sobre isso porque eu não estudei a fundo. Tá, mas independente se você estudou ou não, você tem um posicionamento sobre isso. E é interessante que essa é a pergunta mais básica. Exatamente. A primeira já é complicada, mas todo mundo tem uma resposta para ela. A questão é qual é a sua resposta. E qual é a segunda pergunta aí, professor? Vamos lá. A segunda pergunta é: qual a natureza da realidade externa, isto é, do mundo ao nosso redor? Qual é a natureza? Como é que isso é? De que é feito, né? A gente podia perguntar de outra forma, né? Que tipo de realidade é essa? Que tipo de realidade é essa? Será que a gente vive numa matriz? Lembra do filme Matrix? Esse mundo era só uma realidade simulada. Né? Você vivia dentro de uma matriz computacional, né? Com todos os seres humanos ligados, mas a realidade mesmo ela não era concreta. Então a segunda pergunta ela parece complicada, né? Mas ela vai perguntar o seguinte: nós vivemos mesmo numa coisa real? Será que isso daqui é concreto mesmo? Será que isso não são impulsos cerebrais que me dá a sensação de que é uma matéria sólida, né? Pois é, né? Então, são perguntas que talvez você nunca tenha feito na sua vida, mas você tem dentro de si uma forma de responder. Olha, quais são as principais respostas para essa pergunta, professor? Principais respostas, né? Será que é uma realidade, será que a natureza é criada autônoma? Será que é ordenada ou caótica? Material ou espiritual? Será que tudo isso aqui não passa de um mundo espiritual ou material? É uma realidade inteligível ou separada? Então, matricial ou verdadeira? Tem essa, né? Matricial ou verdadeira? Real ou ilusória, né? E são cosmovisões. Por exemplo, você diz assim, essa realidade ela é criada, ou seja, foi uma realidade criada por um Deus, ou ela existe autonomamente, independente de qualquer Deus? Então, essa é uma resposta que você pode dar. Não, essa realidade ela foi criada. Mas tem gente que vai dizer, não, essa realidade ela existe por si mesma, ela não precisa de Deus. Tem gente que vai responder assim, não, essa realidade ela é ordenada, ela tem uma ordem, ela foi planejada. Mas tem uma linha que diz assim, não, isso aqui é tudo caos. Do caos, né? Isso é acaso, não, do acaso, evoluiu ao acaso. Ela é material, ela só é matéria ou ela tem uma dimensão espiritual? Tem gente que diz, não, ela só é matéria. Outros vão dizer assim, não, ela é totalmente espiritual. Outras vão dizer assim, ela é material, mas ela também tem uma componente espiritual. Ela é inteligível? Você dá para entender essa realidade? Ou não? Ela é totalmente separada de nós, ela foge do nosso aspecto. São maneiras de responder. Hoje em dia, para nós, século XXI, tem gente que diz assim, não, nós vivemos numa matriz, né? Isso aqui não é verdade. Tem linhas na ciência que vai dizer que nós somos um holograma. Um holograma, o universo é um grande holograma bidimensional que se mostra tridimensional para nós. É meio complicado, mas tem teorias sobre isso daí, né? Agora, o mais incrível disso, né, professor Kelson, é que há quem possa pensar que esse tipo de discussão, né, mais profunda ou mais acurada é algo recente, né? Não é A antigo. realidade é mais antiga do que a gente imagina, né? A própria Bíblia, né, retrata isso lá no início do cristianismo, né? O gnosticismo, por exemplo, né? Já mostra ali aspectos desse tipo de discussão já muito antigamente já, né? Sim, é verdade. Tem uma linha que eu sempre me impressiono de cosmovisão, que é o idealismo, né? Que ela vai perguntar se essa realidade é real ou ela é ilusória. Ela vai dizer só uma ilusão criada pela mente de um único indivíduo. É bem esquizofrênico para mim essa linha, né? Quem vai falar um pouco sobre isso daí é Francis Schaeffer, no livro dele. Ele diz que uma vez num passeio de barco com os alunos dele, navio, eles estavam conversando com vários alunos e um aluno falou isso daí, que eu acho que era indiano,
assim que, olha, bem, mal, isso aí não existe, isso daí é coisa da mente, né? Isso aqui tudo é uma grande ilusão. E aí um dos alunos dele, ao ouvir essa resposta, veio com um jarro de água muito quente, uma chave com água muito quente, e fez que ia derramar em cima desse rapaz. E ele pulou, tá louco, rapaz, você vai me queimar. E esse garoto disse assim, esse aluno, mas isso é tudo ilusão, né? Se se queimar ou não, qual o problema? Não, essa aqui não é verdade. Exato, vai ser só Então, uma percepção né, não real, né? Ele disse assim, não, mas você está fazendo mal para mim. Mas peraí, o mal não existe. Não foi você que disse. Então, quer dizer, você pode sustentar uma cosmovisão e ela ser totalmente incoerente e inconsistente com a realidade. Tem gente que diz, não, isso aqui é só uma ilusão. Beleza, eu posso te furar? Não, não quero. É só uma ilusão. Posso te passar a perna, posso te roubar, né? Eu posso te matar. Isso você não tem valor, é tudo uma ilusão. Então, são cosmovisões. Essa é a segunda pergunta. A terceira, ela já é um pouquinho mais concreta para nós. E essa daqui não tem como fugir. Pode ser que você nunca tenha feito uma questão cosmológica, uma questão teológica, muito clara, mas uma questão antropológica você já fez. Quem eu sou? Ou o que eu sou, né? O que é o ser humano, né? Ou, se você quiser aparecer, o que realmente eu sou? Toda a cosmovisão vai ter que explicar o que é o ser humano. Quais são as respostas que nós temos para essa pergunta? Então, de acordo com a cosmovisão, você tem diferentes formas de responder, né? Uma delas é o ser humano não passa de uma máquina complexa, né? Um conjunto de matéria, né? Organizada, né? Que transformou-se numa máquina, né? Outra é o Deus, né? O homem, na verdade, é um Deus, né? Em si mesmo, né? Ou um ser feito à imagem de Deus é uma outra forma de você enxergar, né? Ou dar a resposta ao que era o ser humano, né? Outros, que é um dos mais correntes, né? É que é um macaco. O homem não passa de um macaco, né? Um macaco desenvolvido, né? Basicamente, ele participou de uma linha de evolução que foi superior às outras, né? Então, é uma outra resposta que é dada a essa pergunta. Ou, outra resposta, o acaso, né? O homem, na verdade, é fruto do acaso e que, por coincidência, né? Das infinitas possibilidades e combinações, exatamente essa que se formou hoje, que é o homem, é a que deu certo. Então, na verdade, não passa de um acaso que deu certo. E ainda tem do idealismo, como sempre, o homem é uma ilusão. E aí, para finalizar com chave de ouro, tem essa, né? E tem o teísmo cristão, que acho que aqui pulou, que o homem é um ser feito à imagem de Deus. Isso aqui é exatamente o que eu falei, né? Uma imagem e semelhança de Deus. Né? São respostas. Exato. Agora, uma coisa curiosa que eu acho interessante disso é a própria pergunta 3 já nos faz pensar o seguinte, né? O que é o ser humano? Isso é uma coisa, pode parecer simples, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente parar para analisar, o ser humano é o único ser na face da Terra que tem essa capacidade de se perguntar, né? Isso é uma coisa que só nós temos essa capacidade. Você não vê nos animais, nos outros seres, né? Eles se perguntando quem eu sou, o que é, né? Isso é uma outra característica que só o homem possui, né? Então, e essa pergunta aqui, professor, ela tem implicações muito fortes em todas as áreas, não só na sociologia, mas também na própria maneira como nós nos gerimos como ser humano. Então, por exemplo, se eu digo assim, o homem é só uma máquina. Se ele é só uma máquina complexa, ele é só matéria, de certa forma. Ele não tem valor em si mesmo, intrinsecamente ele não tem valor. Ele não foi feito à imagem de ninguém. Ele é só um pedaço de matéria que evoluiu e começou a se animar, ter um ânimos em si mesmo. Se o homem não tem valor intrínseco, o que me impede de usar esse homem, por exemplo, só como meio de produção? O que me impede de matar? O que me impede? Tem uma linha, e é a linha do naturalismo, na sua vertente mais política e filosófica, o comunismo, ele vai definir o homem é simplesmente um meio de produção. Forma clássica. Se ele é só isso, eu posso. Se eu sou o gerente, o presidente de um país cuja cosmovisão é essa, não haverá muito problema em eu mandar um monte de gente para o paredão e matar.
Que é o que a própria história mostra que já aconteceu, né? Não é uma mera... Sim, todos os países que sustentam uma cosmovisão em que o ser humano é menos do que um ser criado à imagem de Deus, este ser humano ele é menos do que uma coisa. Então ele pode ser, de certa forma, o quê? Retirado de qualquer maneira. Pode ser aviltado, pode ser morto. Pode ser usado, né, como massa de manobra e etc. Se você chega e diz assim, olha, o homem é apenas um sonho, uma ilusão, isso também tem implicações. Tem gente que, ainda que não fale isso, usa as pessoas dessa maneira. A pessoa ali, o ser humano ali, está vivendo um sonho, né? E então a pessoa usa essa pessoa, utilitarista, né? Mas tem gente que diz, não, o homem é um Deus em potencial. Dá aquela parte divina, não sei o quê. Olha, você um dia, né, você é um Deus que está se desenvolvendo. E aí também essa pessoa que tem nessa cosmovisão, ela também pode ser usada por outros. Ela começa a entrar muito nessa parte mais gnóstica, nova era, autoajuda, né? Procure o potencial que está em você. E você começa a olhar para si mesmo. Siga o seu coração. Siga o seu coração como se você fosse o próprio Deus da sua vida. Essa pergunta ela tem implicação muito grande. Muito grande. O que é o ser humano? Para o cristianismo, não. O ser humano foi criado à imagem de Deus. É um ser criado, mas não de qualquer forma. A imagem de Deus. Então, ele tem um valor. Tem um valor, tem um propósito, tem um significado. Tem valor, tem traços e tem características do seu Criador. Né? Exatamente. Como é a semelhança de Deus, né? Então tem aspectos, tem traços deste Deus Criador, né? Uhum. Vamos à próxima pergunta antes do nosso intervalozinho? Vamos. Essa é a pergunta que ninguém quer fazer, né? E nem toda a cosmovisão vai conseguir responder. Qual é a quarta pergunta? O que acontece quando uma pessoa morre? Aí todo mundo quer opinar. E ao mesmo tempo todo mundo tem medo de dar uma resposta clara para essa pergunta. Essa pergunta ela não tem resposta em todas as cosmovisões. Somente umas 2 ou 3 cosmovisões, mais ou menos, vão tentar responder. E só uma é concreta na resposta, que é a cosmovisão cristã, o teísmo cristão. Então, o que acontece quando a pessoa morre? Deixa eu mudar essa pergunta. A gente diz assim, há algo a se esperar além da vida? É a mesma pergunta, né? O que acontece? Como é que você pode responder a isso? Aí tem várias, né? Primeira resposta, uma existência obscura do outro lado, né? Os antigos egípcios, você morria, você ia ser pesado numa balança estranha e você ia viver num mundo obscuro. Os greco-romanos, a mesma história. Você morre, você vai para o Hades ou vai para os Campos Elíseos, isso é uma coisa sempre obscura, né? Tem gente que vai dizer assim, olha, não tem nada depois, é uma extinção. Você morreu... Como animal, né? Acabou. Ser obliterado, né? Da existência. E tem gente que, muita gente dá suporte a essa resposta. Não, quando eu morrer, cara, acabou tudo, não tem nada. Há uma extinção, há uma aniquilação. Né? Tem inclusive uma linha aí de uma seita aí que vai dizer que quando você morre a sua alma é aniquilada, né? Uhum. Então, Sim. Outra resposta, elevação a um estado superior. Que estado é esse? Aí depende. Tem gente que diz estado superior, que você vai se tornar cada vez mais divino, que você vai para um outro patamar de vida, você vai para um outro plano de existência, você vai continuar a sua vida. Tem uma que é muito famosa aqui no Brasil, que é o reencarnacionismo. Vai dizer, quando você morre, você reencarna de novo. Que, na verdade, é uma linha lá do Extremo Oriente. Brahmanismo, shintoísmo, todas aquelas religiões orientais vão praticamente falar sobre uma reencarnação. Está uma resposta. Né? Mas vamos parar por aqui, porque tem mais coisas ainda nessa pergunta. Bastante. Vamos dar um intervalo, já voltamos. Fique conosco aqui, no Crer e Pensar. Até mais. Muito bem-vindo de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos aqui abordando as 7 perguntas principais que são feitas a respeito da cosmovisão. E nós paramos na 4ª pergunta, né? O que acontece quando uma pessoa morre, né? E demos algumas respostas, né? Como existência obscura do outro lado, extinção pessoal. E vamos continuar falando sobre outras maneiras de responder essa pergunta. Uma outra, já falando sobre reencarnação, outra você responder, existe um céu e existe um inferno, que é
a linha do teísmo cristão. Tem uma outra linha que vai dizer que a deificação, quando você morre, você vai ser divinizado. Tem uma seita também que vai defender essa loucura. Também dentro do teísmo cristão você pode responder: existem novos céus e nova terra. Tem outros que, independente, não é só do teísmo cristão, vai dizer: olha, você morreu, você vai ter que prestar contas. Para quem? Aí vai depender de que linha religiosa a pessoa segue, né? Então, dependendo, você só vai prestar contas e já era. E, claro, o nosso querido deísmo, que vai dizer assim: não tem nada a esperar, tudo é apenas ilusão, e nós temos a ilusão que estamos vivos. Então, a morte também é simplesmente um outro caminho. Essa é uma pergunta grave sobre o que existe depois dessa vida, porque quase todas as cosmovisões vão dar uma resposta enviesada. A única cosmovisão que é coerente com essa pergunta é justamente o teísmo cristão. Mas você vai ter, por exemplo, o naturalismo, em que Deus não existe, só existe matéria. É uma resposta muito grave que eles dão assim: não, morreu, acabou. Sim. Tá, e antes de eu nascer? Também não tinha nada. Então, o homem é um esquecimento, né? É um acaso entre dois esquecimentos, é um episódio. Então, é muito grave. É uma pergunta que todos se fazem no decorrer da vida. Mas a gente tem que ter o quê? Coragem para responder isso de forma coerente, consistente, né, com a verdade. Agora a gente vê como é importante, né, você atentar a esses conceitos, a dar resposta a essas perguntas, porque se você está com um sentido bem aguçado a essas respostas, você consegue distinguir nas mais diversas religiões que nós vemos hoje em qual categoria ela se encaixa. Sim. Então, eis aí a importância de você estudar, se aprofundar nesses assuntos, para que você tenha uma resposta bem definida. Sim. Né, e como encaixar, né, as diversas religiões que a gente vê. Né? O gnosticismo, por exemplo, qual dessas respostas ele se encaixa? O mormonismo e assim por diante. Né? Então, eis a importância de você atentar a esses assuntos e procurar se inteirar, se aprofundar e estudar cada um deles. Né? Sim. Vamos à quinta pergunta. Essa daqui já é um pouco mais técnica, né? As pessoas não se fazem muito, mas nas universidades é uma pergunta recorrente, né? Por que é possível conhecer alguma coisa? Como assim? Não entendi. Vai perguntar alguma coisa. Por que eu sei alguma coisa? Como é que eu sei alguma coisa? Isso é uma questão epistemológica. É uma parte da filosofia, porque como é que eu sei que sei? Como é que eu sei que estou aprendendo? Como é que eu sei que aquilo que eu estou conseguindo perceber, pensar, refletir é de fato alguma coisa, né? Então, as respostas aqui são interessantes. A primeira resposta, aqui também, olha, a maior parte das cosmovisões não vão dar mais uma resposta. Então, nós já não temos aquele leque enorme de respostas. Nós temos pelo menos 4. Um vai dizer o seguinte: por que eu sei alguma coisa? É porque eu fui criado à imagem de um Deus que conhece todas as coisas e, portanto, me deu capacidade de conhecer e entender todas as coisas, que é a resposta do teísmo cristão, né? Agora, tem uma resposta do evolucionismo. Essa é bem interessante, né? Vai dizer assim: devido às contingências da sobrevivência, a consciência e a racionalidade se desenvolveram. Então, você só sabe alguma coisa como um meio de sobrevivência. Estranho. É uma ferramenta de sobrevivência, né? Dentro também do materialismo, vai dizer também assim: olha, é apenas uma coincidência aleatória. Em algum momento do decorrer da evolução, a consciência emergiu, é um fenômeno emergente por um puro acaso. Por acaso, no ramo dos primatas. Então, quer dizer, eu sei o que sei e eu sei que eu sei só por acaso. Então, quer dizer, isso não é muito coerente, né? Não é consistente, não é uma resposta consistente. E a última, ele disse: nada podemos conhecer, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. No Oriente você vai encontrar algumas linhas, né, que basicamente vai dizer isso assim, que o conhecimento ele é apenas ilusório. O conhecimento é só uma ilusão que te leva a perceber a ilusão. Quando você percebe que tudo é ilusão, é o único conhecimento que você tem. Então, é uma pergunta, parece mais técnica,
Mas dependendo da resposta que você dá, ela vai te dizer mais ou menos que linha de pensamento você tem acerca da sua própria consciência. Como é que eu sei o que eu sei? Como é que eu sei que eu sou eu? Isso é uma pergunta de epistemologia. Né? Vamos à sexta. Essa daqui, essa pega, hein? Essa está mais, entre aspas, na boca do povo, né? Vamos lá, pastor Jonatas. Como sabemos o que é certo e o que é errado, né? Ou, em outras palavras, né? Por que nem tudo é permitido, né? Por que será isso? Por que algumas coisas são proibidas e outras não, né? Exato. Por que uma coisa que eu gosto, que é satisfatório para mim, por que eu não posso fazer? Eu não posso praticar, não posso cometer, né? Por que algumas coisas de fato são ditas certas e outras não? Erradas? Por que matar é errado? Pois por que não matar é certo? De onde veio isso, né? Exato. Qual é essa linha? Essa é uma linha de axiologia, né? Axiologia é aquela parte que estuda o que? Os valores das coisas. É uma escala de valores. Então, isso é axiologia. Quais são as respostas que nós temos? Primeiro, como é que eu sei que uma coisa é certa ou errada? Então, a primeira resposta é assim: porque nós fomos criados por um Deus cujo caráter é bom. E, portanto, ele me deu o quê? Critérios para o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Então, eu recebi esse padrão. Às vezes, a gente vê um programa um pouco sobre isso aqui, né? Sobre a existência do senso moral. Senso moral, exatamente. Senso moral. Dê uma olhada lá, que já está publicado por aí. Vale a pena. Vale a pena. Uma outra resposta é o seguinte: por que, né? Sempre pergunta, por que nem tudo é permitido? Porque são apenas escolhas humanas que nos trazem dor ou prazer. Essa daqui é meio estranha. O pessoal vai dizer o seguinte: o que me traz dor é ruim, o que me dá prazer é bom. Então a pessoa vai dizer o certo e o errado são apenas estados, vamos dizer, de sensação prazerosa ou de sofrimento. Então essa é uma resposta enviesada, né? Porque ele vai dizer assim: tudo que me faz sofrer, ou tudo que me é ruim, ou tudo que me é desagradável é mal. Mas tudo que é bom, tudo que é prazeroso, tudo que me traz alguma satisfação é bom. Esse tipo de pensamento é um pensamento basicamente só do corpo, só carnal. Você vai ver o que é certo ou errado em termos do seu prazer pessoal. O dito hedonismo, né? É o hedonismo. A busca pelo prazer, né? Prazer pelo prazer, né? Agora, as implicações de cada uma dessas respostas são vastas, né? são vastas. São realmente... Essa é, junto com o que é o ser humano, uma pergunta que todo mundo tem uma respostinha para dar. Porque é o seguinte: tem gente que diz assim, olha, isso aqui é errado, para o outro, mas para si mesmo não é. Então, olha, uma outra resposta. Porque nem tudo é permitido, a pessoa vai dizer, são meras convenções sociais aceitas pelo bem da coletividade. Ou seja, certo ou errado é só uma convenção social. Isso é muito, vamos dizer, interessante para algumas pessoas, né? Sim. Muito convencional. Ou seja, quando vale para mim, é só convenção social. Essas pessoas que falam esse tipo de resposta são aquelas pessoas que vivem, em geral, uma vida muito dissoluta. Uma vida muito mundana, uma vida em que tudo é permitido. Uma permissividade como estilo de vida. Então ele vai dizer, não, bem, mas essa é só convenção, cara. Não liga para isso, não. Isso já mostra o estilo de vida também do que a pessoa vive. Quarta pergunta, a resposta. São apenas faces, né? Faces de uma mesma moeda, e não podemos distingui-las, né? Isso é lá do Extremo Oriente, né? O bem e o mal não existem, é a mesma coisa, são só faces diferentes da mesma moeda. Mesma coisa. Lembra do símbolo do yin yang, né? Tem o branco no preto, um pinguinho no preto, tem o preto com um pinguinho branco. Não existe bem absoluto, não existe mal absoluto, são partes, né, de um único todo. E a pessoa coloca isso daí, esse é um pensamento gnóstico. Então, no final das contas, nem o mal é mal, nem o bem é bem. Se nem o mal é mal, nem o bem é bem, eu estou basicamente o quê? Liberado para fazer o que eu quiser também. Eu não tenho que prestar contas. Muito bonitinho uma resposta, mas não dá. Tem a resposta evolucionista. Puro instinto, né? Puro instinto de sobrevivência. Então, por que eu não faço algumas coisas?
porque atenta contra a minha vida. Então, de novo, o centro sou eu. O que me faz sobreviver é bom, o que, de certa forma, arrisca a minha sobrevivência é mal. Isso é uma resposta também enviesada, porque você está colocando os valores não em algo externo, está colocando os valores nas circunstâncias que me cercam. E o último, não sabemos. Certo ou errado são conceitos ilusórios. Tudo é uma ilusão. Bem ou mal não existe, é a mente que os cria, né? Então, é um dito famoso. Isso daqui também é idealismo. Dessas respostas, só tem uma que ela é coerente. Ela vai dizer que nem tudo é permitido, nem tudo é certo. Por que nós sabemos que algumas coisas são certas e outras são erradas? Porque nós fomos criados por um Deus moral, bom, poderoso, sábio, que ao nos criar nos embutiu uma consciência moral. Então, somos feitos à imagem dele, ele é um ser moral, nós somos seres morais. Então, nós podemos saber o que é certo e errado, e todos nós sabemos. Uma criancinha, mesmo que você não fale, algumas coisas ela já, ali de nascença, ela sabe que é errado. Então, é isso. E a última pergunta, essa daqui também parece um pouco técnica, mas é uma pergunta que os pesquisadores se debatem há alguns anos. Não é? Qual o significado da história humana? Porque isso faz parte de uma cosmovisão. Sim. Qual o significado da história humana? Né? A outra forma de perguntar é se tem algum sentido estudar o passado, a história humana, você já passou. Tem algum sentido? Por que nós ficamos tão obcecados com a história humana? Né? Tem algum sentido? Então, essa é a 7ª pergunta. A resposta é, né, primeira, compreender a vontade de Deus ou de Deus, depende se você é panteísta ou teísta. Né? Então, eu estudo a história, eu tenho um senso de história. Por quê? Porque quero compreender as coisas do ponto de vista de um Deus criador, ou deuses, se for o caso. Né? Outra pergunta, outra resposta. Nós estudamos a história para alcançar o paraíso na Terra. Nós aprendemos com os erros do passado para melhorar o futuro. Essa é uma ideia humanista. Né? Isso aqui é humanismo. Outra, ajudar o homem a alcançar seu potencial evolutivo máximo. Isso daqui é tanto humanismo como evolucionismo, que são duas vertentes do naturalismo, é a mesma história. Né? Nós estudamos o passado para o quê? Evoluir, né? Para melhorar. Para melhorar e alcançar o potencial máximo evolutivo. Né? Então vai dizer assim, olha, isso é uma ferramenta também evolutiva, né? Para nos melhorar a nós mesmos em termos de evolução. Essa daqui eu acho que alguns já ouviram, né? Qual o sentido de estudar a história? Né? Preparar as massas para uma vida em comunidade. Isso aqui é o comunismo. Ele vai definir isso daí. A história só serve para preparar as massas como meio de produção. E aí é interessante. Qualquer parte da história que não prepare, eu posso o quê? Editar, cortar. Que é algo muito comum nos regimes comunistas. A pessoa simplesmente ela edita a história. É famosa aquelas casos de Stalin, né, que ele, conforme ele ia matando os amigos dele, ele ia tirando as fotos, né, fazia e de novo reimprimia as fotos sem a pessoa. Ou seja, a história humana ela só serve para isso. Então eu posso editá-la. Ela não é verdadeira, ela não tem significado. Parece bobagem, mas se você define que a história humana ela não tem peso, ela não tem significado maior, a história é de quem conta. Eu posso contar, eu posso editar, posso falar o que eu quiser, ou como a gente diz nos dias de hoje, eu crio a narrativa que me é mais conveniente. Outra resposta, alcançar a perfeição desejada por Deus. Será que eu estudo a história para alcançar a perfeição desejada por Deus? Então tem algumas coisas meio enviesadas, você está para dizer, olha, faz sentido. Mas a pergunta é, que Deus é esse? Que perfeição é essa? Então você vai encontrar, por exemplo, na linha da teologia da libertação, ou na missão integral, aquela ideia seguinte, que nós estamos aqui na Terra para procurar e impor a justiça social. Só quando essa justiça social for satisfeita e for de fato entronizada nessa terra, então Deus vem. Essa é mais ou menos essa ideia, alcançar a perfeição. Mas a perfeição qual?
Então está dentro dessa linha. Outra resposta, nenhuma especial, a não ser a facilidade de dar alguma direção no caos da existência humana. Então vai dizer, tanto faz. História só existe para você tentar fazer algo que te dê uma ideia nesse caos que é a própria história humana. A história humana não tem significado nenhum. E a última, olha, não tem nenhum significado. A história humana é toda uma ilusão, o homem é uma ilusão. Agora é interessante, né, professor, que várias, ou pelo menos um número considerável dessas respostas, né, elas são bem confortáveis, né, são muito até sedutoras, né, sutis, né, de você acreditar nelas ou se tornar adepto a elas, né. Então, por exemplo, alcançar o paraíso na Terra, ajudar o homem a alcançar o seu potencial evolutivo, parece, né, parece coerente até em certo sentido, né? Tem apelo, né? Exatamente. Mas quando você vai nas implicações disso, nas consequências disso, nos resultados últimos disso, aí você começa a perceber as incoerências. Sim. Né? Mas algumas delas a gente percebe que são bastante, aparentemente são fechadinhas, são bonitinhas, são completas, né? Mas se você for analisar as implicações... Todas essas perguntas, se o foco da pergunta for o ser humano e o que ele faz, o que ele é, tendo o homem como base, a resposta vai ser incoerente e inconsistente nessa sua cosmovisão. Gente, esse assunto ele é um assunto vasto, complexo. Hoje a gente está começando a arranhá-lo, tem muita coisa ainda a falar. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo que você tem uma cosmovisão. Se essa cosmovisão é de tal forma que você pode dizer assim, existe um Deus, esse Deus me criou com amor, com sabedoria, com bondade, a sua imagem e semelhança, para que eu viva nessa terra, para glorificá-lo, e eu tenho valor, porque o valor emana dele, você está vivendo dentro da cosmovisão cristã. Se as suas respostas diferem disso daí, eu convido você a perceber, a vir e a analisar os nossos próximos programas, que nós vamos continuar falando sobre isso. Ok? Muito obrigado pela participação. Até o nosso próximo programa, Crer e Pensar. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Eu ia dar uma complementada, mas tudo bem. Quando eu vi já estava... Oi? Sim, pode editar, né? Não, eu ia falar sobre a diferença que pode fazer dependendo da cosmovisão. Nesse último não vai até 18 minutos, né? Esse último vai até 20 minutos, é isso? Tá. Mas o que eu falei, você cortou ou não? Não. Então, eu posso complementar. Então, o Jonas pode complementar. Isso. Só pegar o link, né? Tu falaste sobre... Sobre ter uma cosmovisão, você está dentro da cosmovisão cristã. Se você não está, eu convido a... Isso. É isso mesmo, pessoal. Então, dependendo da maneira como você enxerga o mundo, dependendo da sua cosmovisão, pode ter certeza que o seu estilo de vida, a sua maneira de viver... pode fazer grande diferença, pode ter grandes implicações. Então vale a pena você analisar em que cosmovisão você está para que você possa ter uma vida, um estilo de vida diferenciado. Então convido você a acompanhar os próximos programas para entender melhor isso. Até a próxima. Até a próxima.